São 5 etapas, né, que compõem esse processo, iniciando, como você dizia, da missa proeligendo, que é uma missa rezada no dia que se inicia o conclave com os cardeais pela manhã. Depois, à tarde daquele dia, tem o ingresso para o conclave, que é também feito dentro de um ritual específico, a eleição em si, o rito de aceitação, quando se pergunta para o Papa eleito se ele aceita esse ofício, e depois a apresentação para toda a Igreja deste novo Papa eleito. Vamos começar pela primeira. Vamos lá, os detalhes da missa proeligendo, a liturgia da missa proeligendo. A missa proeligendo é uma celebração feita em que só os cardeais concelebram. Esse é um particular daquela celebração, em que se reza de maneira especial pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus para aquele momento específico da eleição do novo pontífice. Existem outras pessoas presentes, os bispos, padres e todo o povo de Deus é convidado a participar, mas como concelebrantes daquela celebração são só os cardeais. Então tem um rito próprio, uma fórmula própria, melhor dizendo, daquela missa, que é uma missa que segue os parâmetros de todas as celebrações que a gente conhece, com esse particular, que tem orações específicas e só os cardeais é que concelebram. Onde ela ocorrerá? Na Basílica de São Pedro, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, que é o Cardeal Ré, hoje. Bom, a segunda etapa, depois da missa proeligendo, ingresso dos cardeais na Sistina? Sim, depois na tarde daquele dia, né, para nós agora dia 7 de maio, às 16h30, os cardeais se encontram na Capela Paulina, que é ao lado da Capela Sistina. E ali eles saem em procissão, cantando a ladainha de Todos os Santos, até entrarem na Capela Sistina, onde acontecerá o conclave. Lá dentro eles invocam o Espírito Santo com o canto do Veni Creator e depois disso tem a famosa frase Extra Homines, que é pronunciada pelo mestre de cerimônias. Todos os outros que participavam daquela procissão, porque estavam auxiliando, portando a cruz, portando as velas e levando ali todos os cardeais para dentro, os cerimoniários para dentro da capela, saem. O mestre de cerimônias, ainda dentro da capela, fecha as portas. É uma cena que todos nós, acho que temos na mente, né? E lá dentro tem um pequeno rito antes de começar as eleições. Então, é lido um evangelho, que é ou Mateus 26, que fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou João 21, que é quando o Senhor faz o diálogo com Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Um desses dois evangelhos é lido, depois disso tem o juramento de silêncio em relação a tudo aquilo que é feito ali dentro, por parte dos cardeais eleitores. O que aconteceu com o mestre de cerimônias que fechou a porta? Está lá ainda, depois disso ele sai e não participa mais. Então o último ato do mestre de cerimônias é ouvir esse juramento e depois disso tudo se canta pedindo o auxílio de Nossa Senhora, e o mestre de cerimônias sai e ali começa mesmo as atividades de eleição, que é a terceira etapa, aquela que só os cardeais conhecem, mas que também é feita dentro de um ritual específico, não? Nós às vezes achamos que o conclave é cheio de mistérios, mas na realidade a liturgia da igreja é muito clara e esses rituais são públicos. Então, durante a terceira etapa, que são os escrutínios todos que elegem o novo Papa, existem as votações, são colocados esses votos dentro da urna que fica ali diante da mesa, que tem os escrutinadores. E tem uma série de precisações para garantir que o número de votos seja exatamente igual ao número de eleitores. E depois de cada escrutínio, vai se fazendo a contagem dos votos com o auxílio de toda a organização interna do conclave, né? Até que se eleja, então, um novo Papa. E há algo especial quando se elege? Como é que é? Quando tem, de fato, o número específico de votos para um dos cardeais... Não, eu digo assim, na liturgia, saiu o eleito, atingiu aquela quantidade de votos. O que acontece liturgicamente? Chamam de volta o mestre de cerimônias.
porque ali começa a quarta etapa do processo. Ele tem que estar de plantão. Ele tem que estar de plantão o tempo todo ali perto, né? Começa a quarta etapa do processo, que é justamente a confirmação da aceitação daquele pedido. Então, o mestre de cerimônias, junto com 2 cerimoniários e o secretário do conclave, são chamados de volta para ouvir da boca deste cardeal eleito se ele aceita ser o novo Papa. Então, se pergunta se ele aceita, ele respondendo sim, se pergunta qual é o nome que ele escolhe, e ali, depois disso, enquanto ele é levado pelo mestre de cerimônias para a sala conhecida como Sala do Choro, que é uma capela anexa à Capela Sistina, para se vestir com a batina branca, as vestes próprias do Papa. Enquanto isso, é que são queimados os votos e sai a fumaça branca. Então, quando a gente vê a fumaça branca, já tem inclusive o nome do novo Papa. Voltando dali da capela, já vestido com as vestes papais, os cardeais se aproximam dele e fazem um primeiro gesto de respeito e obediência ao Santo Padre. E depois disso, se inicia então a procissão até o balcão, onde nós todos recebemos o anúncio, que é a quinta etapa, o famoso anúncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Quem vai fazer esse anúncio desta vez? Quem faz o anúncio é o cardeal protodiácono, que é o responsável, então, por dizer para nós quem é o novo Papa da Igreja.